Você está quebrado não por falta de oportunidade, mas por falta de mentalidade. E enquanto você não aceitar essa verdade, vai continuar lutando, sofrendo e culpando o sistema. Mas hoje, isso acaba. Porque o que vou te revelar nos próximos minutos vai destruir todas as desculpas que você criou para justificar sua mediocridade financeira. E no final, você vai entender por que os ricos ficam mais ricos enquanto você trabalha mais e ganha menos. Preste muita atenção, porque essa pode ser a última vez que você assiste um vídeo sobre dinheiro sendo pobre. O dinheiro não é o problema. Você é. E enquanto você não assumir o controle da sua mente financeira, vai continuar sendo escravo de um salário que mal paga as contas. Warren Buffett disse algo que a maioria ignora. O maior investimento que você pode fazer é em si mesmo. Mas você está investindo em quê? Em reclamações? Em desculpas? Em sonhos que nunca saem do papel? A verdade dói, mas é isso que vai te libertar. Enquanto você dorme até tarde, alguém está acordando às 5 da manhã estudando sobre investimentos. Enquanto você gasta com bobagens para impressionar gente que nem liga para você, alguém está guardando cada centavo como se fosse ouro. Enquanto você reclama que não tem dinheiro, alguém está multiplicando o pouco que tem porque entendeu um princípio básico. Dinheiro não cai do céu. Dinheiro é atraído por quem está preparado para recebê-lo. A Bíblia já dizia em Provérbios 21, versículo 5. Os planos do diligente certamente dão lucro, mas o apressado certamente cai na pobreza. Você é diligente ou apressado? Você planeja ou apenas sonha? Você executa ou apenas fala? Porque tem muita gente por aí que adora falar de riqueza, de sucesso, de liberdade financeira, mas na prática continua fazendo as mesmas coisas que fazem os pobres. E aí fica esperando um resultado diferente. Isso não é otimismo, isso é insanidade. Deixa eu te contar uma verdade que ninguém tem coragem de falar. Você não é pobre por falta de dinheiro. Você é pobre porque tem mentalidade de pobre. E mentalidade de pobre é aquela que gasta antes de poupar, que compra para aparecer, que trabalha a vida inteira e não tem nada no banco. É aquela que acha que investir é coisa de rico, que empreender é sorte, que sucesso financeiro é privilégio. Mentira. Tudo mentira que você acredita para não assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Napoleon Hill passou 20 anos estudando os homens mais ricos do mundo e descobriu algo chocante. Todos eles tinham uma coisa em comum, um propósito financeiro definido. Eles sabiam exatamente quanto queriam ganhar, como iam ganhar e quando iam conseguir. Não era desejo vago. Era meta clara, escrita, revisada todos os dias. Enquanto isso, você nem sabe quanto tem na conta, quanto deve, quanto precisa juntar para realizar um sonho. E aí reclama que a vida é injusta. Você quer ser rico? Então pare de agir como pobre. Pare de comprar parcelado. Pare de gastar com futilidade. Pare de viver de aparência. Porque a pessoa rica de verdade, aquela que tem milhões, ela anda simples, ela guarda dinheiro, ela investe em ativos e não em passivos. Ela compra coisas que geram renda, não coisas que geram dívida. Ela entende que riqueza não é o que você mostra, é o que você acumula em silêncio. Bill Gates uma vez disse: se você nascer pobre, não é sua culpa. Mas se você morrer pobre, a culpa é sua. E isso dói, eu sei. Mas é a verdade nua e crua. Porque hoje você tem acesso à informação que reis do passado não tinham. Você pode aprender sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas, negócios digitais, tudo de graça. Mas ao invés de estudar, você está rolando feed, assistindo séries, perdendo tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E aí chega no final do mês, e o dinheiro não sobra. Não sobra porque você não planejou. Você não priorizou. Você não teve disciplina. E a disciplina financeira é o que separa quem constrói riqueza de quem vive reclamando da falta dela. É simples. Você quer resultado diferente? Faça diferente. Acorde mais cedo. Estude mais. Poupe mais. Invista mais. E principalmente, pare de se sabotar com desculpas baratas. Bob Proctor dizia que 95% das pessoas vivem com mentalidade de escassez. Elas acreditam que não há dinheiro suficiente, que as oportunidades acabaram, que só os sortudos vencem. Mas os 5% que enriquecem sabem de algo que você ainda não entendeu.
Dinheiro é abundante, oportunidades são infinitas e você só não vê porque sua mente está programada para enxergar limitação, ao invés de possibilidade. Reprograme sua mente ou continue pobre. É essa a escolha. E não me venha com papinho de que é difícil, que você não teve oportunidade, que o sistema é injusto. Claro que é injusto, sempre foi. Mas enquanto você chora por justiça, alguém está usando a injustiça como combustível para vencer. Enquanto você espera que o governo resolva, alguém está criando a própria solução. Enquanto você culpa o chefe, alguém está se tornando o chefe. Sabe qual é a diferença entre os ricos e os pobres? Não é o dinheiro. É a atitude. É a mentalidade. É a capacidade de enxergar problema como oportunidade, crise como trampolim, fracasso como aprendizado. O rico cai e levanta mais forte. O pobre cai e desiste. O rico investe em conhecimento. O pobre gasta em entretenimento. O rico planta hoje para colher amanhã. O pobre quer colher hoje o que nem plantou. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de reclamar e começa a construir. Você para de gastar e começa a investir. Você para de sonhar acordado e começa a executar com disciplina. Porque sucesso financeiro não é sorte, não é loteria, não é herança. Sucesso financeiro é resultado de decisões conscientes, repetidas ao longo do tempo. Decisões que a maioria não tem coragem de tomar porque prefere o conforto da mediocridade. Você quer saber o segredo dos milionários? Eles vivem abaixo das suas possibilidades. Eles ganham 100, gastam 50 e investem 50. Enquanto você ganha 10, gasta 12 e fica devendo 2. Aí entra no cartão de crédito, no cheque especial, no empréstimo, e quando vê, está afundado em dívidas que vão levar anos para pagar. E o pior, continua fazendo as mesmas escolhas idiotas, esperando que um milagre aconteça. Milagre acontece quando você para de esperar e começa a agir. Quando você acorda cedo mesmo cansado. Quando você estuda depois do trabalho mesmo exausto. Quando você poupa mesmo ganhando pouco. Quando você investe mesmo com medo. Porque o medo sempre vai existir. A diferença é que os ricos agem apesar do medo. Os pobres usam o medo como desculpa para não fazer nada. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 11, versículo 4. Quem fica observando o vento nunca semeará, e quem fica olhando as nuvens nunca colherá. Você está observando ou está semeando? Você está esperando o momento perfeito ou está criando o momento perfeito com suas ações? Porque o momento perfeito não existe. O que existe é você com uma decisão nas mãos. Continuar na mesma ou mudar de verdade. E mudar de verdade dói. Significa abrir mão de conforto. Significa dizer não para amigos que só querem gastar. Significa ficar em casa estudando enquanto todo mundo está se divertindo. Significa acordar quando todo mundo dorme e dormir quando todo mundo acorda. Significa viver alguns anos como ninguém vive para depois viver como ninguém consegue. Esse é o preço. E se você não está disposto a pagar, então não reclame do resultado que está colhendo. Warren Buffett começou a investir aos 11 anos de idade. Aos 11. E sabe o que ele disse? O maior erro da minha vida foi não ter começado mais cedo. Enquanto isso, você está aí com 20, 30, 40 anos e ainda não começou. Ainda está na fase de querer, de pensar, de planejar, mas não está executando. E execução é tudo, porque ideia todo mundo tem. Disciplina para executar, só alguns têm. Você acha que é tarde demais? Mentira. Você tem tempo. O que você não tem é foco. Você não tem prioridade. Você não tem senso de urgência. Porque se tivesse, já teria cortado todas as distrações da sua vida. Já teria eliminado tudo que não agrega. Já teria se cercado de pessoas que estão crescendo e não de pessoas que só reclamam. Já teria transformado cada hora livre em hora produtiva. Mas ao invés disso, você está aí consumindo conteúdo vazio, gastando energia com fofoca, perdendo tempo com gente que não vai estar do seu lado quando você precisar. E depois fica se perguntando por que não evolui. Você não evolui porque não está plantando evolução. Você está plantando mediocridade e esperando colher grandeza. Não funciona assim.
Napoleon Hill dizia que toda realização começa com um desejo ardente. Não é um desejo qualquer, é um desejo que queima por dentro, que tira seu sono, que te faz agir mesmo quando ninguém acredita. Você tem isso? Ou você só quer ficar rico de boca, mas na prática continua pobre de atitude? Porque o universo, Deus, a vida, seja lá como você queira chamar, não responde ao que você fala, responde ao que você faz. E o que você tem feito? Tem poupado 10% da sua renda todo mês? Tem estudado sobre investimentos pelo menos 1 hora por dia? Tem buscado formas de aumentar sua renda? Tem cortado gastos desnecessários? Tem se afastado de influências negativas? Se a resposta é não, então você não quer riqueza. Você quer ilusão de riqueza. E ilusão não paga conta. Vou te contar um segredo que mudou minha vida. Ricos não trabalham por dinheiro. Ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Enquanto você troca tempo por dinheiro, eles trocam dinheiro por ativos que geram mais dinheiro. Enquanto você está no emprego das 8 às 6, o dinheiro deles está trabalhando 24 horas por dia em ações, imóveis, negócios. E no final do mês, eles ganham mais dormindo do que você ganha trabalhando. Injusto? Não. Estratégico. Eles entenderam o jogo. Você ainda está tentando entender as regras. Eles jogam xadrez. Você joga damas. Eles pensam em décadas. Você pensa em semanas. Eles constroem impérios. Você constrói castelos de areia que desmoronam no primeiro vento. E a diferença não é sorte. É conhecimento aplicado com disciplina implacável. Bob Proctor dizia que você nunca vai ganhar mais dinheiro do que a imagem que tem de si mesmo. Se você se vê como pobre, vai continuar pobre. Se você se vê como alguém destinado à mediocridade, vai viver na mediocridade. Mas se você mudar a imagem interna, se começar a se enxergar como próspero, abundante, merecedor de riqueza, sua realidade externa começa a mudar. Porque tudo começa na mente. E a mente da maioria está contaminada. Contaminada por crenças limitantes. Contaminada por medo do sucesso. Contaminada por inveja disfarçada de humildade. Quantas vezes você já pensou que dinheiro é sujo, que rico é corrupto, que sucesso financeiro afasta as pessoas? Essas crenças estão te sabotando, estão te mantendo pequeno, estão te impedindo de alcançar o que você merece. Dinheiro não é sujo, dinheiro é ferramenta. E como toda ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Rico corrupto existe, pobre corrupto também. A diferença é que o pobre corrupto não tem poder para causar dano grande. Mas isso não significa que dinheiro corrompe. Dinheiro revela. Revela quem você realmente é. Se você é generoso, fica mais generoso com dinheiro. Se você é mesquinho, fica mais mesquinho. O dinheiro só amplifica. Então pare de demonizar a riqueza e comece a persegui-la com propósito. Porque quando você tem dinheiro, você tem escolhas. Você pode ajudar sua família. Você pode investir em causas que acredita. Você pode viver com dignidade. Você pode deixar um legado. Mas sem dinheiro, você é refém. Refém do patrão. Refém do banco. Refém das circunstâncias. E quem quer viver assim? Agora presta atenção, porque aqui está o ponto de virada. Você tem duas opções. Continuar fazendo o que sempre fez e colher o que sempre colheu. Ou mudar radicalmente a partir de hoje. E quando eu digo mudar, não é mudança cosmética. É mudança de raiz. É acordar diferente. Pensar diferente. Agir diferente. Gastar diferente. Investir diferente. Viver diferente. E isso assusta, eu sei. Porque mudança real exige sacrifício. Exige que você abra mão de conforto imediato. Exige que você enfrente o julgamento de quem não entende sua jornada. Exige que você caminhe sozinho por um tempo até encontrar quem está no mesmo nível. Mas é exatamente esse sacrifício que constrói caráter, que forja a mentalidade vencedora, que transforma perdedores em campeões. Warren Buffett vive na mesma casa que comprou em 1958. Ele não precisa ostentar. Ele não precisa provar nada. Ele é bilionário em silêncio. Enquanto isso, você que não tem nada está comprando roupa de marca parcelada em 12 vezes para parecer rico no Instagram. Vê a diferença? O rico verdadeiro não precisa aparecer.
O pobre que quer parecer rico se afunda em dívidas para manter uma ilusão. Pare de viver para as redes sociais e comece a viver para suas metas. Porque like não paga conta. Comentário não enche geladeira. Seguidor não constrói patrimônio. O que constrói patrimônio é consistência, é disciplina, é foco inabalável. É trabalhar em silêncio enquanto todo mundo dorme. É investir quando todo mundo gasta. É poupar quando todo mundo esbanja. É plantar hoje sabendo que a colheita pode demorar anos. E tem gente que não aguenta esperar. Quer resultado imediato. Quer ficar rico da noite para o dia. Cai em pirâmide. Cai em esquema. Perde tudo e volta para a estaca zero. Porque não entendeu que riqueza verdadeira é construída tijolo por tijolo. Não é loteria. Não é golpe da sorte. É estratégia bem executada ao longo do tempo. É paciência combinada com ação inteligente. A Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 11: a riqueza acumulada às pressas diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos a aumentará. Você quer atalho? Não existe. Você quer fórmula mágica? Não existe. O que existe é método comprovado. Poupar, investir, reinvestir, repetir. Simples assim. Mas simples não significa fácil. Porque exige renúncia, exige disciplina. Exige que você seja mais forte que seus impulsos. Quantas vezes você já ganhou um dinheiro extra e, ao invés de investir, gastou tudo? Quantas vezes você prometeu começar a poupar no mês que vem e nunca começou? Quantas vezes você viu uma oportunidade de investimento e deixou passar por medo ou por preguiça? Cada vez que você faz isso, você está escolhendo continuar pobre. Você está escolhendo a mediocridade. Você está desperdiçando a chance de mudar sua vida. E olha, ninguém vai fazer isso por você. Seu pai não vai. Sua mãe não vai. Seu amigo não vai. O governo não vai. A responsabilidade é 100% sua. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais rápido vai começar a colher resultado. Porque vítima não enriquece. Vítima reclama, culpa, se lamenta. Protagonista age, constrói, vence. Você é vítima ou protagonista da sua história financeira? Se está quebrado, é porque tomou decisões que te levaram até aí. Se quer ficar rico, precisa tomar decisões diferentes a partir de agora. E essas decisões começam com educação financeira. Leia livros, faça cursos, estude o mercado, aprenda sobre juros compostos, entenda a diferença entre ativo e passivo. Domine o básico antes de tentar o avançado. Porque tem gente que nem sabe o que é taxa Selic e já quer investir em criptomoeda. Tem gente que está endividada até o pescoço e quer empreender. Primeiro arruma a casa. Primeiro sai do vermelho. Primeiro constrói uma reserva de emergência. Depois você parte para investimentos mais arrojados. Mas respeita o processo. Pular etapa é pedir para quebrar a cara. Napoleon Hill estudou Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, todos os gigantes da sua época. E sabe o que ele descobriu? Todos eles falharam múltiplas vezes antes de vencer. Todos eles foram chamados de loucos. Todos eles enfrentaram obstáculos que fariam qualquer um desistir. Mas eles tinham algo que a maioria não tem: fé inabalável no próprio sucesso. Eles sabiam que iam vencer. Não era esperança, era certeza. Você tem essa certeza? Ou você está aí na dúvida, no talvez, no quem sabe um dia? Porque enquanto você duvida, alguém está agindo. Enquanto você hesita, alguém está investindo. Enquanto você procrastina, alguém está construindo o império que você sonha ter. E no final, você vai olhar para trás e perceber que o único culpado pelo seu fracasso foi você mesmo. Mas ainda dá tempo. Enquanto você está vivo, dá tempo. Enquanto você tem consciência, dá tempo. Enquanto você tem vontade, dá tempo. Só não dá tempo se você continuar adiando. Se você continuar esperando o momento perfeito. Se você continuar fazendo o mínimo e esperando o máximo. Porque o universo não negocia com medíocres. O universo recompensa quem se dedica de verdade. E dedicação de verdade é sacrifício. É acordar às 5 da manhã para estudar. É trabalhar no fim de semana para ganhar uma renda extra. É cortar Netflix, cortar delivery, cortar tudo que não é essencial, até você ter dinheiro sobrando para investir. Parece radical?
Mas resultados radicais exigem ações radicais. Você não vai ficar rico fazendo o que todo mundo faz. Bill Gates largou Harvard para fundar a Microsoft. Ele arriscou tudo. Poderia ter dado errado. Mas ele acreditou mais no próprio potencial do que no medo do fracasso. E hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Não porque teve sorte. Porque teve coragem de agir quando todos diziam para ele seguir o caminho seguro. Segurança financeira não vem de emprego estável. Vem de múltiplas fontes de renda e inteligência para gerenciá-las. Você tem uma fonte de renda? 2, 3? Ou depende só do salário? Porque se depende só do salário, você não está seguro. Você está vulnerável. Uma crise, uma demissão, uma doença e pronto, acabou. Mas se você tem investimentos gerando renda passiva, se você tem um negócio paralelo, se você diversificou, aí sim você tem segurança. Aí sim você dorme tranquilo. E construir isso não é impossível. É trabalhoso. É demorado. Mas é possível. Começa guardando 10% de tudo que você ganha. Todo mês, sem falta. No começo vai doer. Vai parecer pouco. Mas com o tempo, esse dinheiro cresce. E quando crescer o suficiente, você investe. E o investimento gera retorno. E o retorno você reinveste. E assim vai. Mês após mês. Ano após ano. Até que um dia você olha e percebe que não precisa mais trabalhar para viver. Porque seu dinheiro trabalha por você. Esse é o sonho. Esse é o objetivo. Liberdade financeira. E ela está ao seu alcance. Mas só se você parar de fazer corpo mole. Só se você parar de se autossabotar. Só se você parar de acreditar que não é capaz. Porque você é capaz sim. Você só não foi treinado para isso. Ninguém te ensinou na escola como investir, como empreender, como multiplicar dinheiro. Te ensinaram a ser funcionário, a obedecer, a trocar tempo por dinheiro até morrer. Mas você não precisa aceitar isso. Você pode reescrever seu destino. Pode quebrar o ciclo de pobreza da sua família. Pode ser o primeiro milionário da sua linhagem. Pode deixar um legado. Mas para isso, precisa agir agora. Não amanhã. Não semana que vem. Agora. Porque cada dia que passa é um dia a menos para você construir o que precisa construir. Bob Proctor dizia que se você quer mudar os frutos, precisa mudar as raízes. E as raízes são suas crenças, seus hábitos, suas decisões diárias. Mude isso e tudo muda. Continue igual e nada muda. É simples assim. Então para de complicar. Para de procurar desculpa. Para de culpar os outros. Assume o controle e vai. Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas. Algo que já superou. Algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima. Conquiste o extraordinário.